Bom, a gente estuda na teoria gerenciamento de memória, né? Uma das coisas mais importantes que algum profissional no seu gerenciamento do sistema é gerenciar a memória. Né? Quando o sistema operacional é carregado durante o boot, né, ele cria uma tabela de partições de memória, depende de como é que a memória está formatada, se ela está formatada para trabalhar com paginação, se ela está trabalhada para está preparada para trabalhar com segmentação para paginação, depende. Normalmente hoje todos os sistemas operacionais, na maioria dos casos, trabalham com paginação de memória, tipo, página tamanho fixo, tá? Então, toda vez que eu carrego o sistema operacional, ele tem que carregar a tabela de páginas ou a tabela de segmentos da memória para poder trabalhar, tá? Bom, como é que é a execução de um ciclo de instrução, né? A gente precisa ir falando que tudo que o computador precisa para executar, ele está na memória principal do computador, na memória RAM. Só que o sistema operacional, ele, né, devido à multiprogramação, você tem vários programas sendo executados, porém o processador é um só, né? Na verdade, o processador executa um programa de cada vez. Tá? Você aí pode escalonar o programa, né? Quando você cria vai executar um programa, ele vai criar um processo, o processo cria-se um processo pai, o processo pai cria o seu PCB. A partir do momento que o PCB está criado e o ambiente está todo preparado, o processo pai vai criando threads filhas. Essas threads filhas vão entre estágio pronto, são escalonadas, né? Elas vão para execução. De execução, elas podem ser finalizadas para liberar os recursos para elas alocadas, elas podem entrar em estado de espera, voltar para pronto de novo. Então, nessa execução do sistema, os processos entram e saem do processador durante o seu tempo de vida, durante o seu tempo de turnaround, né? Bom, então, eu executo o processo. E como é que é feito isso? O sistema, como são executados vários programas simultaneamente, mas um programa de cada vez, o sistema, na verdade, não trabalha com memória real, ele trabalha com memória virtual, que é a soma da memória RAM mais a memória em disco. Normalmente, tá? Você cria no disco é, a mesma quantidade de memória que você tem real. Mas, na verdade, o programa pode enxergar uma memória virtual com 2 elevado ao tamanho da palavra. Então, vamos supor, por exemplo, que a gente trabalha no computador 32 bits, vou falar 32 bits porque é mais fácil da gente mostrar esse valor. 2 elevado a 32 dá 4 GB de RAM. Então, o sistema que trabalha com a palavra de 32 bits, ele consegue enxergar até 4 GB de RAM. Um sistema que trabalha com 64 GB, uma palavra de 64 bits, ele pode ver a 2 elevado a 64 e isso vai dar exabyte. Tá? Então, isso é a memória virtual que o sistema consegue enxergar. Então, se ele consegue enxergar 4 GB de memória virtual, se eu colocar uma de RAM, ele vai ter 3 de memória virtual, de disco, de área de swap. Se ele tiver 2 de RAM, ele vai ter 2 de área de swap. Se ele tiver 3 de RAM, ele vai ter uma de swap e assim vai fazendo essa troca. Então, nós temos o page fault, que é quando o sistema procura uma página para acessar um dado para ser acessado na memória principal, ele não está lá, ele está na memória secundária, então o sistema tem que parar e dar um page fault, porque ele tem que dar um swap out, um swap-in. O que é um swap-in? É ele ir na memória secundária, pegar aquele dado que está lá e trazer para a memória principal para ele poder trabalhar. Mas caso a memória principal esteja toda cheia, né, vários carregamentos que eu vou colocando, ela pode estar cheia, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um swap out. O que é swap out? Levar para a memória secundária uma página que não esteja sendo usada na memória principal, um dado que não esteja sendo usado na memória principal, para poder ocupar uma área, liberar uma área na memória principal para poder carregar. Então a gente tem essas tabelas de páginas que vão falar para mim o tamanho das páginas, como é que as páginas estão divididas, o segmento, como é que os segmentos estão definidos. Então eu vou ter uma tabela com esses valores, né, que vai dizer para mim aonde que está esse valor, se ele está na memória principal, está na memória secundária, e se eu tenho que buscar ou não tenho que buscar. E qual é a página candidata a sair, né? Porque eu também não posso tirar uma página da memória principal e daí a pouco eu precisar dela de novo. Então o ideal é que eu tire uma página da memória principal que ela nunca mais vai ser usada. Tá? Mas isso não é possível na vida real. Então eu tenho que construir algoritmos que façam essa retirada para mim e que há menos perda de sistema, menos perda possível de tempo. Tá? Bom, então, como é que é feito isso?
quando eu vou executar uma instrução, eu vou lá na memória e pego essa instrução, levo ela para dentro do processador. O processador analisa essa instrução. Que instrução é essa? Ele executa a instrução e pega o valor dessa instrução, a resposta dessa instrução e coloca na memória. Então, isso é o funcionamento do ciclo de instrução na memória. O fetch, o decode, o execute e o store. Ok? Então, são basicamente esses 4 processos que a gente tem. Então, eu disse para vocês que, na verdade, o sistema, eu enxergo memória virtual, mas o sistema tem um gerenciador de memória que a gente chama de MMU, que é Memory Unit, unidade de gerenciamento de memória, tá? Que ele que vai falar para mim onde que aquela página está endereçada, se está na memória principal ou na memória secundária. Ele que vai falar para mim se eu tenho que carregar a página ou não. O programa enxerga memória virtual, ele não enxerga memória real, ele enxerga memória virtual. Todo o gerenciamento dessa memória, o MMU, é uma coisa que é inerente ao kernel do sistema operacional. Ok? Bom, aí eu já falei para vocês que a gente tem memória virtual para paginação, onde a memória, tanto principal quanto secundária, é dividida em páginas do mesmo tamanho. Por exemplo, cada página tem 4K, que é o mesmo tamanho da memória virtual. Então, cada página tem que ter o mesmo tamanho. Só vai estar um bit referenciando se aquela memória está na memória principal, se aquela página está na memória principal ou está na memória secundária. Então, se eu precisar de um dado que está numa certa posição da memória principal, eu tenho que saber um dado que está numa certa posição da memória virtual que o dado, porque ele só vai enxergar a memória secundária. Então eu vou lá na página da memória virtual, procuro no MMU onde é que está aquela página de memória, se ela está na memória principal, se ela está na memória secundária. Se ela estiver na memória secundária, eu tenho que trazer para a memória secundária e definir o endereço dela, né? E aí vou dar o deslocamento. Então vamos supor que eu tenho uma página de 0 a 4K e o dado que eu estou procurando está na posição 3K dessa memória. Então o cara vai falar, olha, essa página está em tal lugar e o deslocamento que você vai dar é de 3K. E aí ele vai lá e pega o dado e traz para ele ser manipulado nessa busca que ele faz. O que é o page default que eu já falei? O page default é quando eu vou procurar essa memória, tem um bit de validade que vai falar para mim, 0 ela está na memória principal ou 1 ela está na memória secundária. Tá? 0 ela está na minha memória secundária, desculpa, e 1 ele está na memória principal. Então, se tiver 0, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar o sistema, ir na memória secundária, buscar o dado e trabalhar ele. Então, lembra bem, quando eu estou indo muito na memória secundária para buscar páginas da memória principal, eu não vou mais trabalhar na velocidade da memória RAM, e sim na velocidade do disco, e isso é perda de tempo. Então, o sistema que tem muita paginação de memória, eu tenho que aumentar a memória RAM. E isso é um benchmark para ver a capacidade, também que eu vejo a performance do meu sistema, ok? Bom, a memória virtual por segmentação, em vez de eu ter páginas de tamanho fixo, eu vou ter segmentos de tamanhos variáveis. O grande diferença de uma segmentação e paginação é porque na paginação eu vou ter, como é que fala? Na segmentação eu vou ter espaços vazios internos, tá? E na paginação eu vou ter espaços vazios internos, ou seja, se eu estiver usando 4K de RAM, né, 4K de par de memória e eu guardar só 3K, tá? 1K vai ficar sobrando. Tá? Se eu estiver trabalhando com segmento, os segmentos vão ter o tamanho da quantidade de memória que eu vou ter feito. Mas em compensação, posso ter espaços vagos externos. Porque como eu vou trabalhar com segmento e quando eu for usar o segmento, eu tenho que ter um segmento do tamanho que eu vou precisar para trabalhar. Então, se eu tiver segmentos externos vazios entre segmentos ocupados, esses segmentos só vão poder ocupado no máximo por uso de memória do tamanho da página disponível, do tamanho do segmento disponível, tá? Então isso vai ocasionar para mim, tá? Perda de externa de página. Então uma é interna e a outra é externa, mas todas as duas me levam aqui. Aí vai depender do que eu vou fazer também, porque olha, vamos supor, eu tenho memórias
página de memória muito grande, o que vai acontecer? Eu posso ter perda de memórias maiores para o espaço, mas em compensação a minha tabela de página também é pequena, porque eu tenho pouca entrada nas tabelas de página, né? Que eu falei que a tabela de página é construída durante o boot. Se eu tiver várias páginas pequenas, tá? A probabilidade de desperdício de memória é menor, mas em compensação a minha tabela de página é muito grande. Então, na verdade, existe o meio termo dessas coisas, assim como a segmentação, né? Se eu estiver trabalhando, às vezes, com memória pequena, aí vai depender do que eu quero, do sistema operacional, como ele é construído. Tá? Uma outra coisa para ajudar nisso é segmentação por paginação. Além de eu ter o segmento, eu vou ter páginas lá dentro, porque fica mais fácil a procura. Quando eu tenho um segmento muito grande, né, em vez de eu ir lá no primeiro espaço segmento para procurar uma coisa quase no final do segmento, se eu dividir esse segmento em páginas, eu já vou direto na página, o meu deslocamento é pequeno. Então, o acesso ao meu dado é mais rápido do que no segmento, tá? Isso vai depender muito, né? Qual o sistema que eu vou usar vai depender muito. A grande vantagem da paginação é que as páginas têm tamanho fixo e eu preciso saber só o tamanho da página e o início das páginas, tá? Porque aí eu vou acrescentando a página, que são tamanhos fixos, e vou pulando de páginas. Então, o gerenciamento da paginação, ele é mais fácil de fazer do que da segmentação. Então, por isso que os sistemas operacionais, eles trabalham mais com paginação que segmentação, tá? Bom, aí eu vou usar o Socin para fazer o gerenciamento, para me entender como é que é feito essa troca, esse par de fault e tal, né? Então eu vou carregar o simulador Socin, tá? Tá aqui, ó, ok? Bom, ele vai abrir para mim, ó, abriu o Socin, né? Ele é um emulador de sistema operacional, foi desenvolvido em Delphi, já falou, tá? Então, olha aqui, o tamanho de páginas, né? A gente já tem aqui, ó. Vou carregar aqui o meu sistema. O tamanho de página livre, digo que o tamanho de página que está sendo executada, eu estou 100 páginas livres, né? E o tamanho de página modificada, ou seja, páginas que foram modificadas não foram gravadas no arquivo, né? Então, eu não tenho nenhuma página modificada e meu tamanho de página é livre. Então, por exemplo, eu vou agora criar um sistema para poder gravar, né? Vou trabalhar, vou criar opção processador de escalonamento circular, né? E busca antecipada de memória, tá? Então o que eu vou fazer? Opções, né? Eu vou aqui opções do sistema, parâmetro do sistema, em processador vou escalonamento circular e em memória eu vou buscar antecipado, ok? Tá aí, bacana. Então, o que ele vai fazer? Ele, quando eu trabalho com antecipada, é uma grande, vou criar um processo de CPU body, ok? Qual que é a grande vantagem a busca antecipada? Além dele buscar aquela página que ele precisa, ele vai lá e busca mais páginas que ele está executando. A busca por demanda, ele vai na memória e vai buscar aquilo que ele está precisando. A vantagem é que quando eu estou trabalhando com um programa que tem muito loop, eu trabalhar por busca antecipada é mais econômico porque eu vou carregar menos espaço na memória. Como ele tem muito loop, ele vai precisar de poucas páginas novas. Em um sistema que tem pouquíssimo loop muito grande, o ideal é que eu sempre trabalhe por busca antecipada, porque além de eu buscar aquele dado, eu busco outros dados, e isso vai economizar o acesso ao sistema. Olha só, aqui eu tenho 5 páginas ocupadas, tá? Então já não tem mais, e nenhuma página modificada, porque ela não foi alterada, ok? Então eu não tenho nenhuma página sendo ocupada. O processo de execução e pronto está mostrando isso para mim, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um processo, né? Vou lá no TCB dele e vou ver, tá? Ó, vou marcar o processo, vou no TCB dele só para eu ver o que ele está fazendo, ó, na tabela de página. Ok? Então, olha, o que a tabela de página está mostrando para mim? Ó, ele está tudo na página principal, o bit de validade dele é 1, está todos na página principal, e até agora só foi modificada a página 1. Tá? E aí, à medida que ele for trabalhando, que ele for precisando e tal, ele vai mudando essas páginas, ok? Então, por exemplo, se eu for ter que mudar uma página, a página que vai sair é uma página que está na memória secundária, memória principal, mas ele não foi modificado, ou seja, tem muito tempo que ela não é acessada, então é uma página sair. Tá? Então, eu preciso desses dados para poder selecionar a página que eu vou tirar, ok? Então, eu tenho, né? Verifique o bit de validade das entradas da bad página e já mostrei para vocês o bit de verificação, ok? Então, olha, o que eu vou fazer? Agora eu vou mudar, tá, a opção, eu vou passar por busca parâmetros do sistema, né?
eu vou matar esse processo, ok? Finalizar o processo, ele vai ser finalizado, ok? Bacana. Então agora eu posso vir aqui e alterar os parâmetros do sistema que ele vai me permitir. Está travando, tá? Porque esse programa é muito velho e tal. Vamos fechar ele, vamos começar de novo. Vocês viram a bit de validade, né? Que todas as páginas são 1, tá? Vamos entrar lá e agora vamos alterar a paginação por busca por demanda. Parâmetros sistemas, busca por demanda, ok? Bacana. Então agora é busca por demanda. Eu vou criar um processo, ok? Processo de IOBound. Então, a gente vai no PCB dele e a gente vai ver, ó, que tabela de página. Nem todas as páginas estão lá na memória. Tá tudo bit de validade, está tudo zero, porque ele não precisou dessa página ainda. Ele está sendo executado, ele já carregou o básico dele lá, tá vendo? E à medida que ele vai executando, ele vai dar aqui, você pode ver que ele dá um page default, ó. Por enquanto, ele não precisou da nova página, ok? Então, a hora que ele precisar, ele vai dar um page default e vai lá, tá vendo? Page default. Então ele achou a página que ele precisava, ele não achou. Então agora ele vai lá buscar a página e vai botar a página na memória, tá? Ele perde um tempo porque ele tem que ir lá na memória secundária buscar a página, ok? A página foi carregada, mas ainda não foi modificada porque ela não está lá. E onde está? Tá? Memória principal, por isso que ela está com bit de validade 1, e memória secundária, porque ela está com bit de validade igual a 0, ok? Bom, então com isso eu consegui carregar, tá, os bits de validade na entrada da tabela página, local, e mostrei para vocês que deu um page default e ele descobriu, né? Quais a diferença encontrada na entrada da tabela de página para processo criado? É o que eu disse para vocês. Por quê? Porque na busca por demanda, ele só vai buscando a página a partir do momento que ele vai precisar. Na busca antecipada, além de ele buscar a página que ele procura, ele busca mais páginas. Nesse caso, que é a determinação, ele trabalha com 5 frames antecipados, ok? Então ele vai lá e busca. Tem menos page default, mas em compensação, eu estou usando a minha memória mais do que deveria, dependendo da necessidade que eu tenho, ok? Então, isso é muito interessante. Então, vamos lá, parâmetro do sistema, falei por busca antecipada, né, que eu fiz no sistema, ok? Por demanda, né? E vamos criar 2 processos outbound para ter por demanda, né? Então, vamos lá, eu vou finalizar esse processo aqui só para a gente começar do zero, né? Finalizar. Ó, vou criar 2 processos de CPU bound, ok? Ó, criei 2 processos de OneBot, está vendo que está dando um page default. Enquanto ele está com page default, nenhum processo está sendo executado. Ok? Quando ele está com page default, ele não está acessando página. Então o outro sistema fica acessando direto. Ó. Não troca, tá vendo? Não troca, porque ele tem page default, ele está aguardando a resposta de um evento externo. Então, toda vez que eu tenho page default, o meu sistema atrasa. Eu tenho sérios problemas com o meu sistema, ok? Então, olha, eu consegui carregar 2 sistemas, né? Então, vamos lá. Qual que é o endereço máximo real de um processo? Tá? É a quantidade máxima de memória principal e secundária. Então, é o espaço de endereçamento que o sistema consegue executar. Tá? Se eu estou trabalhando com uma palavra de 32 bits, o máximo que eu consigo endereçar é 4 GB. Tá? RAM e memória secundária. Se eu tiver 64, aí já passa para hexabyte. Né? O espaço de endereçamento real mínimo do processo é a tabela de mapeamento dele carregado. Então, toda vez que eu vou carregar um processo, né, o básico dele eu tenho que estar carregando dele. Então, eu vou lá na memória principal, coloco aquele bar. Olha, essa aqui é a tabela de página. Isso aqui é fixo, então já está aqui. E à medida que eu for tirando e acrescentando página, eu vou alterando esse endereço. Pode estar na memória principal, pode estar na memória secundária. Então, na memória principal vai estar o que é real dela, o que ela está sendo usado, o que está na memória principal. Ok? Bom, qual o tamanho de uma página virtual? Aí depende do processador, né? Depende de como foi feito isso. Normalmente a gente trabalha com página de 4K, é o que é o padrão trabalhar, mas pode ser menos, pode ser maior. É o que eu disse para vocês. Quanto menor a página, menor é a fragmentação da memória.
tá? Fragmentação interna. Mas, em compensação, maior é o tamanho de página. Então, quanto maior a página, maior é a fragmentação interna, mas, em compensação, menor é é a memória ocupada pela tabela de página. Então, isso vai depender muito da minha necessidade, do que eu quero fazer. Ok? Bom, então eu vou buscar na mente circular, busca antecipada, e vou configurar possuir sempre o frame livre, né? Então, ele já está feito isso, tá? Eu vou reinicializar e vou criar 3 processos de I/O bound e 3 processos de CPU bound, tá? Então, eu vou parar meu sistema. Isso acontece, tá? Divisão por zero, é um bug do sistema, ok? Então, vou lá. Dá uma demorada aqui, mas nós vamos executar, já é o padrão dele, tá? A gente vai ver aqui, ó. Eu vou trabalhar com o sistema, né? E ele vai mostrar para mim, ok? Ó, o que eu vou fazer? Opções, parâmetro do sistema, por demanda, 20 por SEM, limitar, né, o frame do processo, ok? Ah, ok. Vou reinicializar, vou criar agora que está pedindo 2 processos CPU bound e 3 processos de I/O bound, tá? Então já está aqui, né? Vou criar 3 I/O bound, 3 processos de CPU bound, ok? Pode ser disco, fita, aí não tem problema, ok? Né? Então tá lá, 3 processos de I/O bound, 3 processos de I/O bound. E agora eu vou ficar o gerenciamento, o arquivo de paginação, tá? Só para eu ver essa troca de páginas, ó, tá? Onde é que ele está falando para mim, olha. É, é, ok? Então, olha, as páginas que são reservadas para o sistema e tal, porque é 4 frames e tal. Então, ele vai colocando e vai fazendo isso, ok? O status process outro append. O que é isso? Você está acessando, né, a minha memória, ok? Então, ó, ele está apenas com uma página ocupada por cada processo, tá? Eu reservei, né, na memória, como são 5 processos, né? Ele reservou 25 processos ainda porque ele está deixando 20% livre, ok? Então são memórias que estão reservadas, mas na verdade que estão ocupadas só, desculpa, são 6 páginas vezes 6 páginas vezes 5 frames cada um, quer dizer, ele fez uma reserva de 30 páginas, está aqui, está reservado, tá? Mas ainda não está ocupado. Essas páginas podem ser ocupadas à medida que eu vou trabalhando, tá? Elas não têm que estar ocupadas na mesma sequência. Se eu criar a busca, se eu criar as memórias e fazer por antecipação, as 5 páginas vão estar seguidas. O primeiro processo pega as 5 primeiras páginas, o segundo processo pega as 5 próximas e assim sucessivamente. Como aqui eu estou fazendo busca por demanda, ele está fazendo isso. Então, imagina só, no outro caso, o gerenciamento é mais fácil em termos, tá? Porque as páginas estão seguidas. Aqui não, ele vai ficar procurando e procede, tá? Quais critérios que o simulador utiliza para o processo de transferir para swap out? Ou seja, o que é swap in? Ir lá na memória secundária e buscar uma página. O que é swap out? Está cheio, eu tenho que executar isso, tá? Bom, qual que é o critério? É a página que não vai ser mais utilizada, tá? Então vamos lá. Bom, então é a página que tem menos chance de ser usada da CPU. O ideal é que seja a página que esteja mais tempo, que eu nunca mais vou usar, mas isso é impossível. Então é a página que tem menos chance, ou seja, a página que está mais tempo lá, ou a página que está mais tempo sem ser atualizada ou sem ser acessada, tá? Significa que essa página está lá e ela está de bobeira e eu não estou acessando ela, ok? Os processos dessa transferência da memória principal, sim, né? Quando eu estou precisando dele, é, 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 e
primeiro, o que que eu faço? Se eu tenho memória para carregar os processos, eu carrego eles todos na memória. Se eu não tenho, se a minha memória é reservada, então eu vou carregar à medida que eu for preciso. Então, eu vou selecionar a página que tem menos chance de ser entrada, né? E vou carregar os processos da memória principal sempre que eu não tiver espaço disponível para carregar todos os processos da minha memória. Se eu tiver, eu não preciso de botar tudo em parte na memória principal e secundária. Então, se eu estiver trabalhando com poucos processos, eles podem ser carregados toda na memória principal, porque vai evitar tanto swap out. Se eu estiver trabalhando com muitos processos, eu vou ter que ter memória secundária. Então, eu falei para vocês, o bitmark, a performance do sistema, pode ser medido em termos de paginação. Se eu estiver tendo muita paginação de memória, vocês viram que há perda de tempo, né? Eu mostrei para vocês, eu tenho que ir lá, tenho que dar um page default, eu tenho que buscar, aí eu vou trabalhar na resposta do periférico, na resposta do disco, mas o veloz não é a mesma velocidade da memória, de comunicação da memória, então ele vai atrapalhando. Então, se eu tiver muita paginação de memória, ou seja, muito swap in, swap out, está na hora de eu aumentar a minha memória RAM. Tá, meu sistema está ficando lento. Então, quando eu aumento a memória RAM, uma das coisas que me permite melhorar a minha performance do sistema é exatamente isso, que eu vou carregar os meus dados mais na minha memória RAM, com isso eu vou evitar de ficar trocando com a memória principal e secundária, e com isso eu vou ter maior performance do sistema. Quanto mais dados eu carregar na memória principal, melhor é para mim. Então, por isso que quanto mais memória eu tenho no meu sistema, memória RAM eu tenho no meu sistema, melhor é a performance dele. Tá? Então, com isso, eu consegui mostrar para vocês o meu gerenciamento de memória e como é que é feito isso.